Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. É Binho Ramos aqui falando e hoje nós estamos começando mais um Paraná Flow Podcast. Eu quero pedir a você para curtir esse vídeo já de cara, se inscrever no canal, compartilhar e comentar. Comente aí, faça seu comentário, deixe suas perguntas para dar engajamento no canal. Eu agradeço a sua participação desde já. Bom, hoje nós estamos aqui com o meu amigo Renan Falavinha. É meu amigo de verdade mesmo, isso aqui eu conheço já faz algum tempo, né? Eu tenho o prazer de recebê-lo aqui hoje e estar trocando esse papo aqui, essa ideia. Hoje nós vamos falar sobre inovação, empreendedorismo dentro do termo empresas e franquias. Inovação e empreendedorismo dentro do termo empresas e franquias. Então você fica conosco até o final, porque eu tenho certeza que vai ter muita conversa interessante aqui para te esclarecer, para trazer novas ideias para você, beleza? Como eu costumo falar sempre, esse canal é um canal não apenas de entretenimento, mas é um canal também informativo, que traz para você conteúdo intelectual, tá ok? É isso aí, Renan. Satisfação em ter você aqui com a gente. Muito obrigado por ter atendido meu convite, tá bom? É um prazer tê-lo aqui. Hoje nós vamos falar aí, vamos ter uma conversa aqui dentro daquilo que você está acostumado aí, né? Empresa, franquia, empreendedorismo, a trabalhar. Mas eu quero que você dê as suas considerações aí para quem está nos assistindo, né? Para que eu não venha me equivocar em algum aspecto. Prazer é meu, obrigado aí pela oportunidade de estar aqui contigo hoje. Realmente isso, né? A gente trabalha aí já há um bom tempo, enfim, nessa área de empreendedorismo, né? Eu sou formado em contabilidade, já fui contador, enfim. Já fui corretor de imóveis, já fui auditor, então já fui Já foi bastante coisa, né? Bastante coisa, né? E daí a gente foi para essa área do empreendedorismo, né? E estamos aí, né? Desde 2014, fazendo nossas coisas aí. Trabalhando dentro dessa área. Auditor, você fala auditor fiscal? Auditor contábil. Auditor contábil. Auditor contábil. Ah, tá. Mas teve uma época que você meio que estava indo para essa área de auditor fiscal. Eu cheguei a estudar um pouco, mas acabei não indo pro governo. Não dando engajamento. Teve uma hora que eu comecei a olhar pro governo e falei, não vou trabalhar com esses caras ainda. Foi escolha sua mesmo, né? Você não foi. Então nós vamos começar aqui a nossa conversa falando sobre essa questão aí de inovação que tem de novo, né? Dentro desse mercado, né? Dentro da ideia, dentro do mercado de empresas, franquias. Mas vamos começar a nossa conversa aqui falando sobre contabilidade. Você falou que é formado, né? Sim. Em contabilidade. Eu quero saber um pouco porque eu mesmo não entendo muito. Entendo praticamente nada. Vou dizer melhor, não entendo nada sobre contabilidade, né? O que é e como funciona a contabilidade? A contabilidade é uma forma de medir a riqueza, né? Se você pegar a forma mais simples de explicar, é a ciência que estuda a forma como que a riqueza é construída. Né? Então, eu comecei já com 15 anos, meu primeiro trabalho foi em escritório de contabilidade, minha família, a família Falavinha, enfim, tem vários escritórios por Curitiba. Né? Eu, então, me iniciei já com meus 14, 15 anos aí já dentro do escritório de contabilidade, trabalhei em vários setores. Né? Então, até os meus 18, 19 anos, eu estava trabalhando dentro do escritório, depois fui para a área da auditoria. Né? Na época eu sonhava em trabalhar, enfim, em empresas de auditoria, em grandes empresas de auditoria. Eu consegui trabalhar primeiro numa empresa pequena de auditoria, né? Depois consegui entrar numa multinacional, né? Fiquei lá há pouco tempo, enfim. E daí teve uma hora que eu olhei e falei, não, cara, quero empreender, Quero voar. Tava preso que nem um passarinho. Enfim, eu achei uma coisa que seria uma coisa assim, né? Você, às vezes, nossa cabeça assim, né? Produz sonhos, aí chega na hora, vi que não era lá muito aquela coisa, né? Eu vou dar um exemplo. Você decidiu empreender porque, de certa forma, você estava ali dentro, vamos supor, você estava dentro daquele, como você falou, né? Família, né? Às vezes você está dentro do espaço, mas você fica limitado, né? E você não queria estar limitado, né?
Assim, na área de auditoria, assim, é uma coisa que eu gostava demais de fazer. Assim, uma coisa que eu amava mesmo, né? Porque, enfim, você sempre viaja, principalmente quando você vai para empresas maiores da auditoria, você viaja, né? Vai para um lugar, vai para outro, enfim, atendendo clientes de vários locais. E você acaba, enfim, dormindo na cidade. E se você está numa cidade diferente, não conhece ninguém, você vai fazer o quê? Você vai trabalhar, estudar. Então, assim, você acaba estudando, trabalhando 24 horas por dia, né? Então, era uma coisa que eu gostava muito. Só que, né, enfim, principalmente depois que eu casei, começou a ficar um pouco mais complicado, porque aconteceu por exemplo, domingo eu estava fazendo as malas lá 10 horas da manhã em casa, só que 3 horas da tarde no domingo eu estava fazendo a mala para sair de novo. Então eu tive ficado com a minha esposa, sei lá, 2 horas na semana. Entendi. Não tinha visto meus pais e outras coisas. Então, enfim, nesse meio tempo eu tive a proposta para voltar para um escritório da família, né? Da Falavinha, no caso. Daí eu fiquei lá por mais um tempo, trabalhei em várias áreas. Depois, dentro da própria Falavinha, eu iniciei meu próprio escritório, né? Que depois eu acabei vendendo. Eu vejo que você tem, por exemplo, você trabalha no ramo de óculos, né? Visão. Você tem a empresa, tem a loja, e você hoje também trabalha com o ramo de contabilidade. Você tem autoridade para falar sobre isso, porque além de você ter trabalhado muitos anos nessa área, você trabalhou como auditor, e hoje você, de certa forma, contabiliza também para sua empresa, né? Você trabalha, você faz esse serviço também para a tua empresa, que é óbvio, você tem a empresa de óculos, tem empresa de contabilidade, você é automaticamente um contador, você não vai sublocar isso, né? Você não vai locar, melhor dizendo, um serviço do qual você já tem isso em mãos. Eu gostaria que você falasse para as pessoas, porque tem muita gente que tem pequena empresa ou MEI, né? Mas não vai atrás de um contador. Ah, não sei o que, é muito trabalhoso, é custoso, vou gastar mais. Mas as pessoas não entendem o quão importante é esse trabalho, né, para dentro de uma empresa. Qual é a finalidade da contabilidade? A contabilidade, conforme eu comentei um pouco atrás, é a ciência que estuda como que a riqueza é formada, né? Eu vou responder essa pergunta com 2 cenários diferentes. O cenário Brasil e o cenário América, por exemplo. Nos Estados Unidos, as pessoas olham muito para a contabilidade, né? Aquilo é o coração do negócio. Por quê? Porque você sabe se aquilo está dando resultado ou se não dá. Como você falou, aquilo faz você entender como a riqueza é formada. Então, se o cara tem o objetivo de fazer riqueza, ele é obrigatório correr atrás da contabilidade. Porque assim, uma empresa existe para dar lucro, né? Uma empresa existe para gerar riqueza, né? Então, assim, essa riqueza, ela é mensurada através de números. Sim. Então, da mesma forma que uma criança, ela aprende a ler e ela pega um texto e começa a ler um texto, no universo dos negócios, a contabilidade, os números, é a leitura que um empresário precisa ter da empresa, né? Só que o que acontece? No Brasil, o governo sufocou tanto assim, o empresário de informações, as empresas de informação que ele necessita, enfim, que 95% dos escritórios de contabilidade hoje, eles atendem só o governo. Declaração para o governo, declaração para isso, para aquilo, para imposto. É muito encargo, né? É muita coisa, são vários setores diferentes e dentro do próprio governo, setores que não se conversam. Então, hoje em dia, se a gente for, o número de impostos, é um número absurdo de impostos que tem no Brasil, o número de declarações são um número absurdo de informações também. E o que acontece? Como essas empresas, as empresas de contabilidade no Brasil, elas estão acostumadas a atender o governo, então elas não atendem o cliente final, por incrível que pareça. A finalidade da contabilidade acaba não sendo a de fato original, né? Porque é o que você falou. Dentro dessa perspectiva, eu acabo vendo que a contabilidade, de certa forma, ela é um auditor fiscal do governo para o cidadão, para as empresas, por exemplo, e vamos supor, para a pessoa física. O cara que às vezes é autônomo, tem um lucro razoável ou relativamente significativo no mês,
ele tem que procurar um contador, né? Porque ele vai ter que fazer a declaração dele, etc. A contabilidade acaba sendo um fiscal do governo para fiscalizar as pessoas físicas, as pequenas e grandes empresas. Acaba se tornando um empregado do governo, né, para enviar informações para o governo, e acaba atendendo um pouco ou nada o cliente na outra ponta. Né? Então, eu sempre tive uma visão muito crítica quanto a esse aspecto, até porque, assim, se você pegar empresários com um pouco mais de maturidade, um pouco mais de conhecimento, eles vão olhar para os números, eles vão conversar sobre os números. Eu atendia, inclusive, alguns clientes maiores dentro das empresas de contabilidade ou dentro das empresas de auditoria, que olhavam nos detalhes. Eles entendiam exatamente inclusive, onde a empresa estava. Clientes grandes, aqui em Curitiba, por exemplo, Paraná. Né? Exato. Então, assim, são pessoas que olhavam realmente para o número. Eu falo, cara, o pequeno precisa disso. Né? E é uma visão que eu sempre tive e naqueles moldes, né? Naqueles moldes eu não conseguia fazer. Então eu falei, cara, se eu um dia for empreender nessa área, vai ser para atender realmente a necessidade, né? Enfim, daí quando eu vendi meu escritório de contabilidade, que, enfim, eu já estava olhando para o universo de franquias, a gente comprou uma franquia, depois acabamos expandindo, a gente se tornou multifranqueado nessa franquia, né? E eu fazia essa análise dos números sozinho, por planilha mesmo, né? O que acontece? Estourou a pandemia. Quando estourou a pandemia, eu cheguei pro meu irmão e falei, cara, as duas lojas são lojas, né, que vendem presencialmente, né? A pessoa vai lá, coloca o óculos no rosto para ver como que fica, enfim, tudo mais. E com a loja fechada, como é que a gente vai vender? Né? Então, chamei meu irmão, o Jonathan, que trabalha junto comigo, e falei, a gente vai ter que dar um jeito de vender agora, né? E botamos uma faca no dente e fomos 100% para venda. Caneta, papel e... o tempo que eu passava, às vezes de manhã, enfim, fazendo as planilhas, enfim, é uma coisa que eu basicamente larguei naquela época, tá? Em 2020, né? Foquei 100% no, cara, vamos vender, vamos achar um jeito de vender pela internet, enfim. E a gente conseguiu, né? Nesses primeiros meses, com a graça de Deus, né? Nos primeiros meses ali, com loja fechada, a gente chegou a vender quase 100% das vendas de forma digital. Às vezes o cliente ia lá na loja para passar o cartão, né? A gente conseguiu uma forma de ficar, enfim, com a porta meio aberta ali, para o cliente ainda conseguir ir lá e buscar o óculos ou ainda pagar. Bem que depois acabaram reconhecendo a atividade de vocês como essencial. Daí a gente conseguiu fazer patrocínios, enfim, trabalhar de forma digital para vender óculos, que era um tabu naquele momento, que não existia basicamente quase venda de óculos através do digital. A gente conseguiu desenvolver isso, né? E na hora que a coisa voltou ao normal, que começou a se abrir tudo e a loja voltou ao normal, as lojas voltaram ao normal, né? Eu falei, cara, eu não vou pegar, fazer 6 meses retroativo de planilha de novo, cara. Tem que encontrar alguma forma mais inteligente de fazer isso. Para fazer isso. Aí, o que me chama a atenção é que dentro dessa perspectiva aí de pandemia, esses dias a gente vínhamos falando nos outros vídeos aí sobre essa questão da pandemia, e eu falei que a pandemia obrigou as pessoas ou muitas áreas a se reinventar. Sim. Ou obrigou muita gente a parar, sentar e pensar o que eu vou fazer, né? Você viu, dentro desse aspecto, uma falha. Né? E foi nessa falha que você identificou que precisava ser criado algo para suprir aquilo ali. De certa forma, a contabilidade ela deveria ser... Sim, exato. Ela deveria ser uma gestora. Exato. Né? Uma gestora de empresas, né? Ela deveria ser alguém que não só viesse contabilizar, você tem, mas devia também ajudar você a entender o crescimento, aonde você está crescendo, aonde você está com falhas, né? E aí foi aonde surgiu a nova empresa, além da empresa de óculos, né? Como você está falando que você já vinha trabalhando há um tempo, surgiu a franquia Tech. Exato. Né, na vida de vocês, né? Então, ela surgiu para atender de forma especializada, né? De forma especializada e para suprir aquela falha que você tinha identificado. Então, eu preciso que alguém surja para atender essa falha aqui e não só atender. Eu preciso
eu preciso que tenha alguém que faça isso, mas que atenda de forma especializada. E aí é onde surgiu a Franquia Tech, que é a segunda empresa que você tem, que você está trabalhando hoje, né? O que é a Franquia Tech? Você imagina um pós-pandemia, né, a gente tentando, né, nas franquias fazer com que a venda voltasse nos patamares anteriores, né, num comércio. O comércio funciona através de giro, varejo, né? Então, o que acontece? Ficou lá pendências, ficou, enfim, passivo, fornecedores a pagar, todas essas coisas, né? E a gente precisava encontrar uma forma que fosse saudável, que a gente conseguisse olhar para os números e falar, cara, estamos indo para o lugar certo. Porque assim, quando você tá indo para um lugar, você não sabe para onde vai, você nem sabe se está indo bem para aquele lugar, é um problema sério, né? Então a gente faz analogia do piloto de avião, né? Porque quando você está trabalhando só você mesmo, suas próprias finanças pessoais, eu sempre gostei muito dessa área de finança pessoal, li muito sobre esse assunto também. Você consegue separar, por exemplo, esse gasto aqui de educação, esse gasto é para combustível, enfim, você separa os tipos de gastos ali, você coloca no orçamento e vai vendo como que as coisas vão andando. Numa empresa, no universo da empresa, é aquilo vezes 50, vezes 100. Né? Porque a complexidade das informações é muito maior. E outra, quando né? você está gerindo isso, às vezes tem uma coisa ou outra que se mistura, né? O gasto, vamos supor, o gasto para gasolina que você usou, o gasto da gasolina que você teve para ir atender uma loja e de repente você teve que passar em casa para atender o filho, etc. Essa contagem acaba não sendo feita. Então, é uma coisa muito maior, muito mais complexa. Exato, e as pessoas se perdem nisso. E existe uma estatística no Brasil, assim, absurda, que 80% dos negócios vão à falência nos primeiros 5 anos. Então, assim, por que eles quebram? Essa é a pergunta. Por que eles quebram? A principal causa da quebra é fluxo de caixa. É dinheiro, movimentação, né? Resultado, né? E se as pessoas não conseguem medir esse resultado, pior ainda, ela nem sabe se está vendendo pelo preço certo. Ela nem sabe se está vendendo a quantidade correta, se ela está comprando a quantidade correta, enfim. São um monte de indicadores. Eu comparo isso com você pilotar um avião, né? Imagina lá você pilotando um avião, né? Se você olhar para aquele painel, tem aquele painel com um monte de coisa lá, né? Um monte de indicador, um monte de tela, um monte de botão. Para que serve tudo aquilo? Para você saber a velocidade do avião, quantos pés ele está de altura, quanto de combustível ainda tem, né? Existem várias formas. Eu estava até eu gosto um pouquinho disso, de olhar de vez em quando no YouTube, alguns pilotos falando, né? É uma curiosidade. E tem alguns tipos de altura diferentes. Existe a altura do nível do mar, existe a altura no nível da terra, enfim. São vários indicadores que você está olhando o tempo inteiro. Para o quê? Para você não derrubar o avião. E um desses pilotos, ele falou uma coisa que me chamou a atenção, nunca mais saiu da minha cabeça. Ele falou assim, ó, pode ser o melhor piloto que for. Pode ser o melhor piloto que for naquele avião. Se ele não tiver essa tela aqui, uma hora ele derruba o avião. Ele falou, em algum momento ele vai derrubar o avião porque ele não tem a informação necessária. Então, assim, na minha forma de ver, 80% das empresas quebram no Brasil exatamente por causa disso, pela falta de indicadores. Pela falta de indicadores. Né? Porque a contabilidade deveria ser esse indicador. Mas não é. E não é, ela faz um serviço de fiscal do governo em cima de você, você tem que pagar isso aqui, você tem que pagar aquilo, tem que pagar aquilo outro, mas não faz o serviço de informar, olha, cara, você não está gerindo bem a empresa, não está indo legal, isso aqui está faltando aqui, está faltando ali, acho que se você investir isso aqui ia ser legal, está sobrando demais aqui, né? Você está investindo demais aqui e aqui está faltando, né? Aí é onde surgiu a Franquia Tech. Exatamente. Daí a gente começou a olhar para esse pessoal do Vale do Silício mesmo, né? Para esse pessoal americano, como que eles estavam fazendo isso? Como estavam fazendo. A Franquia Tech, de certa forma, é uma startup. A startup uma plataforma de gestão financeira. É uma plataforma de gestão financeira que surgiu para mostrar, falar, olha, nós mostramos para você onde você está falhando, né? Exato. Aonde está investindo demais, aonde está investindo de menos, onde você não está investindo em nada. A Franquia Tech, além de ser essa plataforma de gestão financeira, é algo inovador, né? Porque eu, por exemplo, eu não ouço falar sobre empresas que fazem esse tipo de trabalho, que além de fazer a contabilidade, como você falou, tem os tipos de contrato ali que pode ser feito, né?
faz a contabilidade, faz a gestão financeira aí. Então, a Franquiatec hoje, ela faz principalmente a gestão financeira, então esse é o nosso core, né? Que é o gestor financeiro, que é na nossa plataforma fica acoplada à conta corrente. Então, assim, a gente cria lá um usuário só para leitura, por exemplo, dos extratos bancários, enfim. E ele fica pegando as informações ali automáticas das movimentações bancárias. Ela tem, por exemplo, as informações bancárias da tua loja, por exemplo. Exatamente. Ela tem acesso a essas informações. O que diariamente. Saiu, o que entrou, o que você está devendo para o banco, por exemplo. Diariamente. Né? Diariamente ela vai te informando. Ela vem importando as informações bancárias, né? E tem a grande inovação aqui dentro que a gente buscou, enfim, no Vale do Silício, enfim, nessas empresas, é a inteligência artificial por aprendizagem. Então, assim, é a inteligência que vai aprendendo com os lançamentos. Então, eu vou dar um exemplo. Eu compro de um fornecedor lá, XYZ. Toda vez que eu pagar aquele fornecedor, o sistema automaticamente já reconhece ele como fornecedor. Então... A Franquiatec também tem essa informação. Exatamente. A inteligência artificial ele vai lendo as informações bancárias e já vai categorizando, né, para a pessoa ter ali a gente chamou isso de painel de acompanhamento, né? No sentido técnico da coisa, é uma demonstração de fluxo de caixa, um modelo direto, né? É um painel de acompanhamento das movimentações bancárias. Ali a gente controla tanto a parte de bancos, quantos bancos sejam, inclusive o caixa. Então a gente sobe as informações de caixa também, o que acontece na boca do caixa. A gente sobe também a informação para, assim, comprou uma caixinha de fósforo. Se é uma caixinha de fósforo, vai estar no gestor financeiro. O gestor financeiro está acompanhando. Franquiatec, o nome é Franquiatec por quê? Porque ele vai trabalhar com todos os tipos de empresa, mas a especialização é franquias. Exato. Era onde você estava tendo essa dificuldade ali atrás para atender a demanda de franquia, por exemplo, né? Que é o teu caso, você tem a loja de óculos, que é a franqueada, são 2 franquias que você tem. Exato. Né? E o que você estava tendo dificuldade é que não tinha alguém especializado para atender esse ramo de franquias. E aí surgiu a Franquiatec, não só como uma segunda empresa, mas, ao meu ver, como uma oportunidade muito grande para você, cara. Porque isso está muito em falta dentro do mercado, principalmente no mercado brasileiro. Como você falou, o Bolsonaro, há um tempo atrás, ele tinha falado algo sobre isso aí, e ele falou assim, no Brasil, eles facilitam as empresas a abrir para se fechar. A empresa abre para fechar. Ela abre para adquirir dívidas e fechar. Porque é tanto imposto, é tanto encargo, né? E aí é onde entra o papel da contabilidade ali, como um fiscal do governo, para apenas cobrar a empresa, os encargos e por aí vai. O que estava faltando? O que estava faltando era o seguinte, que surgisse alguém que fizesse a gestão disso. Mas, cara, além de você ter que pagar isso aqui, você precisa também investir na tua empresa. Olha que é os buracos que você está deixando. Fazer essa gestão, né? Fazer você entender aonde você está falhando. Fazer você entender aonde está indo o dinheiro. Não é verdade? A Franquiatec, ela surgiu com esse papel dentro da ideia da rede de franquias. Exato. Né? Especializado. Para ser especializado em franquias. Ele nasceu dentro da nossa franquia. Né? Então, a gente conseguiu, enfim... conseguir rodar isso na nossa loja, né? Já é uma coisa que nasceu já há mais de 2 anos atrás, e a gente começou a comentar com outros franqueados, e começamos a rodar em outras lojas também, e dado momento a gente viu, cara, isso aqui é um modelo de negócio, né? Porque a minha dor também é tua, também é dele, então, enfim, você imagina lá, tem pessoas isso que eu trabalho com contabilidade, veja, né? Então assim, eu consigo mexer numa planilha, eu sei como pegar a informação do extrato bancário, colocar ali dentro, categorizar, né, fechar, vamos dizer assim, uma demonstração ali para mim, para saber como que está a empresa, né, eu consigo fazer isso, né, só que não são todas as pessoas que têm essa facilidade com planilhas. Boa parte das pessoas sabem fazer também com planilhas, só que qual é o problema? O tempo, né? Você tem que pegar aquilo, pegar a informação, conseguir fazer, enfim. Então, na verdade, o meu grande problema era o tempo. Eu tinha que ficar
passando tempo para fazer as planilhas, enfim. Então eu falei, cara, tem que ter alguma coisa mais inteligente que faça isso automático. Mas já tem, né? Isso já é feito em algum lugar. Então, assim, já tem grandes empresas de tecnologia que já estão fazendo isso. Falei, cara, tá aí uma sacada que enfim, funcionou e a gente acabou replicando. Mesmo que tenha outras empresas, está escasso ainda esse tipo de serviço, porque tem muita contabilidade, mas nenhuma delas fazem isso aí. E é o carro-chefe de vocês, a gestão. O nosso carro-chefe é o gerenciador financeiro. Tá? Basicamente, para uma forma de simplificar esse assunto, como se fosse aquele guia bolso, um aplicativo lá que você consegue ver com o que está gastando, onde que está recebendo. Inclusive, o que você está recebendo em débito, em crédito, em PIS, em PIX, né? Enfim, cada tipo de recebimento. Então, era outra dificuldade que a gente tinha. Né? Vendia tanto, mas cadê o dinheiro? Deixa eu fazer uma pergunta. Dentro desse gestor financeiro, vamos supor, tem grandes empresas, por exemplo, grandes franquias aí, que o cara paga vários impostos e muita coisa assim, e sempre tem aquele retorno do governo, né? Para dentro da empresa. Por exemplo, você paga uma nota ali e você bota o seu CPF na nota fiscal. Tem aquele retorno depois no governo, você vai lá no site para você fazer o saque ou você usar para pagar qualquer outro encargo. Dentro das empresas grandes também tem isso. Essa Franquia Tech também gerencia isso? Não, isso é uma coisa exclusivamente do Estado, né? É uma nota, a nota fiscal, quando é emitida para o Estado vai colocar esse valor, esse cashback, dessa forma, para o CPF da pessoa. Tem o que saiu. O que saiu tem. Exatamente. Assim, as notas fiscais, elas são emitidas contra o cliente e o cliente paga conta de tudo, né? Então, de certa forma... acaba lá dentro da nota fiscal tá os impostos, né? E parte daquele imposto o governo fala assim, olha, pedacinho desse meu imposto aqui, eu te devolvo se você pedir o CPF na nota. Então, o que o governo estava forçando? Exato. O que o governo estava forçando, né? Que as pessoas colocassem o CPF para pedir a nota fiscal e a arrecadação aumentar, né? Mas de certa forma, ele te dá, dentro dessa gestão, ele te dá um controle sobre isso também. Porque se vocês têm uma ideia do que está saindo, você tem uma ideia do que está entrando, certo? Em contrapartida, né? Você sabe o que saiu. Então, esses créditos fiscais, vamos supor, que o governo vai te devolver, você sabe que você tem um montante para receber, né? Então, ele ia te dar uma ideia do que você tem lá para sacar. Porque se ele está fazendo esse controle, saiu tanto, fala, poxa, peraí, saiu tanto e saiu tudo na nota fiscal, foi tudo por CNPJ da empresa. A empresa tem algum valor aí considerável para retirar do governo. O que muitas empresas acabam não fazendo, não retirando, não usando, não fazendo uso daquilo, porque às vezes não está nem aí, nem faz o controle disso, né? Tem muitas empresas que nem fazem o controle disso. Eu falo isso por quê? Porque, vamos dar um exemplo para você. Tem ONGs que trabalham, né, só fazendo a coleta de notas fiscais. Sim. Né? De empresas, às vezes tem empresa que vai lá e paga e doa a nota fiscal, tem pessoa física que vai lá e coloca ali. De certa forma, essa empresa, essa ONG, ela faz esse trabalho de fazer esse recolhimento. Essa ONG que faz só isso, ela tem uma ideia de quanto está entrando, de quanto o governo está devolvendo. Por quê? Porque ela faz só isso, ela só recolhe. Sim. Você está entendendo? A empresa que gasta muito e que coloca no CNPJ não tem ideia. Compreende? Por quê? Porque muitas delas, né, não vão atrás disso. Sim. A gestão financeira facilita isso para você. Porque ela faz você se ligar com isso. Opa, peraí, eu estou gastando tanto, então eu já tenho, basicamente, aqui vai fazer um cálculo básico, então basicamente eu tenho tanto para retirar. Você vê uma coisa que, esse é um dos pontos, né? Uma coisa que a maioria dos franqueados da nossa plataforma, eles acabam se surpreendendo, no valor total das tarifas bancárias. Né? Então é uma surpresa, porque se você colocar na conta todas as tarifas bancárias que o banco te cobra, de cada boleto emitido no crediário, né? Das taxa disso, taxa daquilo, taxa de seguro, tá? Quando você vai ver, uma loja está gastando em torno de R$1.000. Sim,
R$ 1.000 por mês de taxa bancária. Imagine. Sim, é uma coisa maluca, né? Vezes 12 dá 12 mil no ano de taxas bancárias. Se essa empresa, por exemplo, pega R$ 1.000 de taxa bancária, vamos supor que ela tivesse esses R$ 1.000 sobrando ali, e ela pega e investe, por exemplo, numa carta de crédito, um exemplo que hoje tem muita gente fazendo, compra de carta de crédito, R$ 1.000 de carta de crédito, né? Todo ano ela teria ali R$ 500 mil numa carta de crédito. Poderia fazer uma rádio, poderia fazer um patrocínio, poderia aumentar as vendas, enfim. Então, é essa a questão. A pessoa, muitas vezes, ela não para olhar, né? Porque o que a maioria dos empresários, vamos colocar lá, 80%, 90% dos empresários fazem hoje? Eles vendem no dia, vou dar um exemplo. A venda no dia foi R$ 8.000, tá? Tô dando um chute. Vendeu R$ 8.000 e teve que pagar 5 mil de boleto. Opa, os outros 3 mil é meu. Uhum. Só que não. Tem um monte de despesa ali que não tá ali dentro. Uhum. Tem 13º dos funcionários que tem que pagar. Aluguel, luz, água, que as pessoas não colocam na conta, que às vezes muitas dessas coisas, é até interessante falar sobre essa questão de gestão financeira, que tem muita empresa que faz o seguinte, pega e coloca com débito automático. Ao meu ver, é bom isso de certa forma, por quê? Porque tem lá a economia, né? E questões ambientais, papel e parará. Mas ao mesmo tempo é ruim, porque se isso passa despercebido, se você não faz a contabilidade disso, Sim. Isso no final do ano dá. Vamos supor, se o cara paga R$ 1.000 de luz, R$ 1.500 de luz, R$ 500 de água, mais telefone, internet, no final do ano você dá R$ 40, R$ 50 mil. É um piloto dirigindo um avião sem tela. Sim, e às vezes é um gasto desnecessário. Se vem uma tempestade. Tá? Se vem uma tempestade, o cara tá lá pilotando o avião sem tela e vem a tempestade, e aí? Exatamente. Ele não sabe exatamente se está perto, se está longe do chão, enfim. É exatamente essas coisas, porque no momento do bem bom, assim, está vendendo bem, tá tudo bem, beleza. Tá só vendo a conta, sobrou dinheiro. Uhum. E na hora da pandemia, né? Então, assim, são coisas que você começa a analisar por que essas empresas quebram. Tá? O ponto mais crucial que as empresas quebram é problema de fluxo de caixa. Então, assim, é uma dor que eu vivi, né? De você ter que analisar aquilo e falar, cara, eu não estou conseguindo entender. Uhum. Né? Ou então eu consigo entender, mas demora demais. É muito, muito complicado, é muita coisa, eu levo muito tempo para fazer. Então, assim, a ideia surgiu para dar a informação que eu precisava na época, uhum. Tá? E em segundo lugar, para eu não ficar perdendo tempo com aquilo, porque como a gente estava muito vidrado no venda, precisa vender, né? A empresa precisa faturar, enfim, estava criando estratégias de internet, aprendendo uma coisa que a gente não fazia, né? Eu não tinha tempo de ficar nas planilhas, né? Então, assim, economia de tempo e ter a informação tempo que é necessária para aquilo, né? E do gerenciador financeiro, respondendo uma pergunta que você me fez ali atrás, a plataforma, ela tem o gerenciador financeiro, ela tem a plataforma de indicadores, uhum. Que é bem parecido com a tela do avião, uhum. Né? Que vai ver ali números de faturamento, números de custo, que a gente chama de CMV, né? Custo da mercadoria vendida mês a mês, né? Como que está sendo a movimentação com o decorrer dos meses, as despesas, a folha, enfim, a franqueadora mesmo, ela fala, olha, alguns critérios, olha, a tua folha de pagamento, ela não pode exceder 20% do teu faturamento. O custo não pode exceder os 25% do faturamento. Então, assim, são vários critérios que a franqueadora nos passa, falando assim, olha, para você ter uma operação saudável, esses indicadores têm que estar dessa forma. Então, nós criamos também essa plataforma de indicadores, né, que vai importar as notas fiscais de venda, importar as notas fiscais de compra, pegar informações do gerenciador financeiro e dar essa tela do avião ali dos indicadores para a pessoa poder ver todos os indicadores. Aqui está em vermelho, aqui está em amarelo, exato. Aqui está em verde. E a gente escreve isso, tá? Uhum. Cada indicador. Quando a gente, todo mês que a gente aprova o indicador, a gente às vezes diz, presta atenção no teu custo, presta atenção na tua folha de pagamento, porque às vezes tem alguma coisa que não faz muito sentido, né?
Vou dar um exemplo. Tá batendo o número errado. Exatamente, ó, tem lojas, por exemplo, que está faturando 20 mil por funcionário. Existem lojas da mesma franquia, do mesmo segmento, faturando 13 mil por funcionário. Então você, alguma coisa aqui precisa melhorar a produtividade. Ou essa de 20 mil aqui criou uma sacada nova de produtividade, que pode replicar para as outras, ou esse cara de 13 mil aqui está tendo um problema sério de produtividade. Né? Ou seja, ele precisa trabalhar coisas ali para fazer com que a loja tenha mais produção. Além dessa ideia de gestão, ela faz o equilíbrio, né? Ela faz com que você que tenha, por exemplo, que você trabalha com franquias, 5, 6, 7 lojas, faça com que todas produzam iguais. Ou que, se uma cresceu, faça com que todas as outras cresçam da mesma forma com que aquela Exatamente. cresceu. Né? A gestão financeira é muito interessante. Hoje mesmo, né, me ligaram da operadora que eu uso e me falaram assim, me oferecendo um pacote lá que seria que eu teria que ter fidelidade, né? Como se diz, um plano pós-pago. Eu uso pré-pago. Só que ao meu ver, né? Ah, não, mas você vai ter isso, vai ter aquilo outro, não sei o que, vai ser R$50 por mês. A maior parte das pessoas vão olhar e falar, poxa, peraí, barato, legal. Mas eu já olhei da seguinte forma, poxa, é barato, tem bastante coisa, mas para mim não vai valer a pena. Por quê? Porque dentro do plano que eu tenho, que é pré-pago, eu pago R$25 por mês. Eu pago esses R$25 por mês, eu tenho um pacote de internet que eu não uso tudo que eu preciso. E tenho o WhatsApp liberado. O que eu mais uso? O WhatsApp. Tá entendendo? Internet na rua eu uso muito pouco. O que eu falei? Poxa, eu não vou fazer. Por quê? Porque para mim vai ser um gasto desnecessário. Vai ser R$20, 20 e poucos reais a mais por mês. Ah, mas por quê? Pelo seguinte, porque se o meu crédito acaba e eu não tenho dinheiro, ou eu não quero, por questões de economia mesmo, colocar mais crédito no meu celular, eu ainda vou ficar mais 15, 20 dias usufruindo do WhatsApp, né? E teoricamente da internet, até que eu tenha dinheiro ou que eu queira colocar mais 20 ou 30 reais de crédito no meu celular, né? Vamos supor, a gestão financeira ela faz isso, ela faz você entender isso, ó, você está gastando dinheiro demais com isso aqui. Por exemplo, a conta de luz está vindo R$1.500. Se o cara pega e para ali na gestão financeira, ele fala, ô, peraí, deixa eu dar uma bloqueada aqui. Exato. Esse mês eu não vou liberar para pagar no débito, não. Deixa eu ver para onde está indo esses R$500 de luz. Ah, é uma tela que fica ligada durante a noite, que esquecem. Ele vai começar a gerir isso, vai falar, peraí, gente, vai reunir os funcionários, né? Ou no caso de franquias, etc., quando é outras questões, para onde está indo esse dinheiro. Esse dinheiro que ele está gastando com contas ali, vai chegar no final do ano, é R$50 mil em contas que ele está pagando, de repente ele poderia estar economizando 20 mil por mês se tivesse um indicador. Mas ele não tem. Exato. Ele prefere pagar só o contabilista. Ele prefere pagar só a contabilidade que vai cobrar dele os impostos do governo, mas não vai informar para ele. A franquia até que ela tem essa questão não só de gestão financeira, mas vai falar para ele também. Exato. Vai oferecer também o serviço de contabilidade, além de demonstrar. Dentro da plataforma nós temos esses três blocos, né? O bloco gestão financeira. É isso mesmo, né? Exato. O bloco gestão financeira, nós vamos ter o bloco indicadores, né? E temos o bloco também contabilidade, que é a contabilidade digital, no caso, hoje é possível atender o Brasil inteiro, inclusive nós atendemos franquias do Brasil inteiro. Brasil inteiro. Caramba! É interessante. Vários estados do Brasil nós atendemos. Tem um sistema muito, muito firme, né? Para atender o Brasil inteiro. E no ramo de franquias, cara, isso é extremamente essencial, né? Você poder colocar na mão de uma só pessoa esses 3 pontos, né? Exato. A contabilidade, a gestão e a outra parte que você falou, e os indicadores. E os indicadores. Que vão mostrar para você. É muito importante, porque tem pessoas que fazem só a gestão, mas não indica. Exato. Faz só a gestão, mas não indica. Ela te dá a liberdade de você ter acesso à plataforma para você saber o que a contabilidade está fazendo, para você saber o que a gestão está fazendo, e a gestão, ao mesmo tempo, ela te fornece esse serviço. Fala, ó, tá tudo pronto aqui, não precisa você pesquisar, não precisa ir lá olhar, ter o trabalho, tá aqui, dentro da plataforma. Pense o seguinte, imagina uma multinacional.
Tá? A multinacional ela precisa, enfim, publicar os balanços dela, porque isso é público, né? Tem o capital aberto na Bolsa de Valores, enfim. Eu já auditei empresas grandes, né? Então, a gente via por dentro ali as informações, enfim, tudo mais. Então, assim, o que uma multinacional precisa emitir de informação? Assim, de forma bem sucinta. O balanço, a DRE, que é a demonstração de resultado do exercício, e o fluxo de caixa. E mais as notas explicativas, que vão explicar algumas coisas que os números não conseguiram explicar com clareza. Então você veja, nesse modelo, nós conseguimos trazer o mesmo nível de informação de uma multinacional para um pequeno empresário. Olha. Óbvio, de uma forma simplificada. Mas ele consegue ver, tanto por regime de competência, quanto por regime de caixa, as operações dele. Vou dar um exemplo. Na tua franquia, você foi lá e vendeu 50 mil reais. Só que você foi lá na conta, cadê o dinheiro? Recebeu muito menos. Então, para isso, você tem dois tipos de indicadores diferentes. Você tem a demonstração do resultado do exercício, que vai te mostrar por competência quanto que você vendeu naquele mês. Não aquilo que você recebeu, o que você vendeu. E nós também vamos ter o outro indicador, que é a demonstração de fluxo de caixa, que vai mostrar quanto que você recebeu e quanto que você pagou. Então tem as duas informações. Tanto aquilo que você recebeu e pagou por regime de competência, quanto aquilo que você recebeu e pagou por regime de caixa. Entendi. Então a pessoa consegue fazer olhar para a atividade dela e falar assim, ó, a atividade está indo bem, mas eu preciso ter um pouco de paciência. Ou então ela fala assim, ou ela pode olhar para a atividade e olhar assim, nossa, entrou um monte de dinheiro, tem um monte de dinheiro ali. Mas isso é referente a meses anteriores. E eu preciso segurar esse dinheiro, ter um pouco de parcimônia, porque vai vir outros meses que não são tão bons quanto aquele anterior. Então ele vai ter uma gestão de alto nível, né? Uma gestão de nível realmente internacional para um pequeno empresário. Sim. É simplificado, você falou que é simplificado, porque se é pequeno empresário, exige que seja bem mais simples. Mas se esse cara vai crescendo, na medida com que ele vai crescendo, essa gestão vai crescendo. Vai crescendo junto. Vai se tornando um pouco mais complexa porque ele está crescendo, né? Então, a complexidade, ela é oriunda, é natural de quem está crescendo. Quanto maior você fica, mais complexo, né? E a gestão financeira, né? A contabilidade da franquia Tech, ela surgiu para fazer isso, né? Para fazer com que as pessoas tenham acesso, para que as empresas, né? Melhor dizendo, tenham acesso a esse nível de gestão, né, cara? Para fazer com que as pessoas tenham acesso à oportunidade de manter a empresa aberta, continuar crescendo, porque, como você mesmo disse, esse fluxo de caixa é o que faz muitas empresas quebrarem. Né? E a má gestão é o que leva ao fluxo de caixa ruim. Exatamente. Né? Infelizmente. Cara, nós já estamos seguindo para o final, mas eu queria falar com você. Recentemente você fez algumas viagens para falar a respeito do assunto, né? Exato. Da franquia Tech, para levar esclarecimento, né? Você fez, parece como fosse uma espécie de coach, né? A respeito do assunto, né? Então, eu queria que você deixasse aí seu contato, né? E-mail, né? Página, Instagram, para que as pessoas falem com você, entrem em contato contigo. De repente, tem outras pessoas em outros estados, empresas em outros estados, que querem ter acesso a esse tipo de informação, né? E podem recorrer a você, né? Numa dessas também, eu posso deixar aí na descrição do vídeo os contatos dele depois, caso alguém se interesse, para que possa estar entrando em contato com você. Mas você fez essas viagens aí falando uma espécie de coach, né? Exato, seria na verdade uma palestra, né, para falar sobre essa parte financeira, né, como fazer essa gestão, né? E o que a franquia Tech leva, né? Exatamente, o que a franquia Tech leva nesse sentido, né? A informação precisa ter, a pessoa precisa ter informação para não quebrar. Primeiro, para não quebrar, e segundo, porque ele precisa sonhar, né, um passo além, ele tem que olhar. Quando você olha, tá? É uma coisa que a gente comenta, enfim, sempre que a gente vai fazer uma palestra. No universo do óculos, você às vezes é um míope de um olho só, né? Você só consegue ver perto e com um olho só. Quando você começa a ver mais coisas, você começa a ter mais conhecimento, a entender melhor a tua empresa, aonde que está indo o dinheiro, como que entra o dinheiro, para onde que vai, você começa a ter os indicadores,
você começa a olhar com mais clareza tudo aquilo. E não só a questão de não quebrar, de não ser só mais uma empresa dentro daquelas 80% que quebram em 5 anos, você pode sonhar em ter mais uma unidade. Por quê? Porque você faz a conta, fala, olha, minha empresa está tendo esse resultado, se eu levar mais esse tal tempo, ou então eu posso assumir um financiamento com base nessa operação, com base nisso você consegue sonhar numa próxima. Até tem muito franqueado que nos procura nesse aspecto. Olha, eu tenho o sonho de abrir mais uma unidade, só que eu queria entender melhor essa aqui, para ver se eu posso replicar. Enfim, a pergunta é uma pergunta, parece até esquisita o que eu estou falando, mas se eu chego e pergunto muitas vezes para um franqueado, qual que é o lucro da tua empresa? Ele não sabe falar. Qual que é o lucro? Ele fala, eu acho que é mais ou menos tanto. Então, assim, ele dá um chutão, mas daí você... né? O ideal seria saber, né? O ideal seria saber. Eu não vou falar o nome da empresa, mas tem uma empresa, obviamente as pessoas vão saber, uma empresa de lanche, né? Americano que chegou no Brasil com essa ideia de franquias, né? E eu acho, eu posso até estar errado, estar enganado, eu acho que tem sido uma das primeiras empresas que chegaram com essa ideia de franquias. Abriram franquias e tal no Brasil, franquias caríssimas, né? Para os caras chegarem nesse patamar, eles começaram com a gestão financeira lá atrás. E a Franquia Tech, não só a Franquia Tech, mas quem faz gestão financeira, a empresa que faz esse tipo de gestão financeira, contabilidade, gestão financeira, para um empresário, ele dá a oportunidade e dá também o projeto praticamente pronto para o cara poder abrir essa oportunidade para a empresa dele ser uma franquia, uma rede de franquias, né? Porque a franquia, cara, foi algo sensacional que surgiu no mercado. Deu a oportunidade do empresário enriquecer sem a responsabilidade das outras empresas, de forma assim mais abrangente falando, né? Vamos falar de uma forma geral, né? É óbvio que ele vai obter lá algumas responsabilidades mínimas, né? Vai ter, mas de certa forma ele tirou das mãos dele muitas responsabilidades, trabalhista, por exemplo. Sim. Né? Então foi uma coisa muito inteligente demais, né? E empresas como a Franquia Tech, que são poucas que fazem esse tipo de serviço hoje no Brasil, entraram dentro de um ramo muito escasso. E, com certeza, quem está começando agora nessa área aí vai crescer demais, E você que está nos assistindo, você que está nos acompanhando, entre em contato aí com a Franquia Tech para saber mais, né, da gestão financeira. Você que tem uma empresa pequena, corre atrás de gestão financeira, MEI, né, pequeno empresário, corre atrás porque é muito importante para fazer a tua empresa crescer. Né? Porque ninguém quer ficar pequeno, né? Ninguém quer ser anão a vida inteira. Né? Eu não falo de forma física, né? De forma biológica, eu falo de forma financeira. Né? Então, é interessante isso. Gestão financeira é muito importante para quem quer crescer. Por isso que você foi chamado, né? Que as pessoas te deram oportunidade em outros lugares para você ir falar a respeito disso. Porque isso traz uma oportunidade muito grande. Então, eu queria que você, se você tiver algum contato aí, Instagram, né? E-mail, né? Pode usar o teu e-mail também, página na internet, para que as pessoas possam entrar em contato com você. O nosso site é franquiatech.com.br. Dá para ser achado também facilmente ali nas páginas de busca, no Google, né? Uhum. E pode entrar em contato com a gente ali, vai estar o WhatsApp, vai estar tudo ali. Uhum. Podemos dar a ajuda que as pessoas precisam. Aí. Esse WhatsApp, esse contato é direto da franquia que você está trabalhando ali. Exato. A sede está em Colombo. Exatamente. Está em Colombo. Tá. Então, cara, foi um prazer, uma satisfação. Mais uma área que eu comecei a ter um esclarecimento aqui melhor, né? Porque eu não tinha uma ideia de como funcionava e hoje eu tenho, né? Você viu que eu conversei com você como conversa de quem não entende nada a respeito do assunto mesmo, de fato, para saber, né? Para saber. E eu não gosto muito de estudar muito porque eu quero fazer as perguntas para você que as pessoas que estão do outro lado queriam fazer, entendeu? Se eu for atrás, eu acabo sabendo demais do assunto, entendeu? E acabo fazendo perguntas que estão em outro nível. Então eu não vou atrás, não estudo exatamente para saber as perguntas que eu vou fazer, que são perguntas que vão tirar dúvida não só minha, mas de quem está assistindo, porque esse aqui é um programa interativo, né?
As pessoas, os franqueados, enfim, as empresas, eles estão a fim de fazer a atividade dele para frente, né? Estão a fim de vender, né? E a nossa ideia é realmente fazer com que ela não se preocupe com esse tipo de informação. Que ele possa ter isso de forma automática, que ele possa ter essa informação e a gente, inclusive, a gente passa muito tempo treinando as pessoas a ler e entender aquilo que ela está recebendo. Porque ela nunca teve informação. Na hora que ela olha, tem pessoas que ficam até assustadas com o que Ou vê. seja, vocês se especializam na gestão e A pessoa pode... o empresário se especializa na venda. Na venda, exato. Acabou. Acabou. No crescimento da empresa. No crescimento da empresa. Mas é isso aí, cara. Muito obrigado pela participação. Opa, Por ter vindo eu que aí, agradeço. né? Eu agradeço você também que esteve conosco até o final. Mais uma vez eu quero te pedir, se inscreve no canal aí, dá uma forcinha pra gente. Estamos chegando agora a 400 inscritos. Eu acredito que até o final do ano vamos conseguir chegar a 1000 inscritos e aí daí pra lá. Só crescendo cada vez mais. Faça parte desse mais um, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha para dar engajamento aí. Eu agradeço a sua participação, Renan, as suas considerações. Muito obrigado, agradeço a oportunidade de estar aqui, agradeço a Deus pela oportunidade da respiração, né? Nesse tempo de pandemia tão bom que é você poder respirar, né? Você poder, enfim, estar aqui. Eu agradeço a Deus, agradeço a vocês a oportunidade de poder falar um pouco aí do que a gente tem trabalhado. Obrigado. Eu que agradeço.